Graça e paz. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12, e assim nos diz a palavra de Deus. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Falai a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Nesta semana, a cristandade comemora uma das maiores festas, conhecida como a festa da Páscoa. O calendário comercial conhece como o feriado de Semana Santa. A tradição cristã nos lembra que alguns praticam a quaresma, enquanto outros não a praticam. Mas o que nós conseguimos perceber é que existe hoje uma grande confusão, uma mudança de costumes. O mundo querendo imprimir sobre a população costumes comerciais, mudando os valores desta festa que o Senhor ordenou para que fosse realizada no meio do povo de Deus, mudando seus valores para valores unicamente comerciais. Quando o Senhor nos diz que o povo do Egito precisava realizar uma festa para a memória deste dia tão importante que foi o dia que o Senhor escolheu para retirar o povo de Israel da terra do Egito, nós percebemos que os valores a qual o Senhor determinou que fossem memorizados diante do seu povo perderam-se ao longo do tempo na história dos cristãos. Israel estava há 430 anos vivendo na escravidão. Um povo afligido e assolado por trabalhos de grande esforço, por açoites, por privações. Um povo que estava clamando ao Senhor continuamente, e a palavra do nosso Deus nos diz que ele enviou seu servo Moisés para libertar o seu povo. Depois que o Senhor realizou diversos sinais, prodígios e maravilhas, o Senhor traz esta palavra que nós acabamos de ler a Arão e a Moisés, para que elas fossem transmitidas aos filhos de Deus. Em obediência à palavra do Senhor, todo Israel fez conforme a palavra de Deus, imolando o cordeiro, tomando do seu sangue, colocando o sinal nas portas como o Senhor havia instruído. E eles então prepararam este cordeiro para que eles pudessem comer apressadamente a sua carne, e isso acompanhada de ervas amargas e de pães sem fermento, conhecido como pães asmos. O Senhor nos mostra que a maneira pela qual o Senhor determinou que esta cerimônia fosse realizada, ela traz sobre si todo o simbolismo que os cristãos não poderiam se esquecer nesta semana onde nós comemoramos a Páscoa do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o sinal do sangue do Cordeiro deveria estar nas portas quando o Senhor, naquela noite, visitasse a iniquidade sobre o Egito. A palavra Páscoa em hebraico significa Pesach, que literalmente o seu significado é passar por cima. O Senhor viria naquela noite com um juízo terrível, um juízo de condenação. A palavra de Deus nos mostra que o sinal a que o Senhor respeitaria
e não trouxesse naquela casa este juízo, era a marca do sangue do Cordeiro. E o Senhor disse que o castigo seria ceifar a vida dos primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Este é um duro juízo. A palavra do Senhor nos diz que houve grande pranto, que houve grande lamúria naquela noite, de tal forma que Faraó não teve mais como segurar o povo de Israel e assim os libertar. Mas o significado da Páscoa, através dos elementos que o Senhor determinou para que o povo viesse a participar daquela cerimônia, eram ervas amargas. O Senhor nos mostra que estas ervas amargas eram para que o povo não se esquecesse do duro período em que eles viveram como escravos na terra do Egito. Das lutas, dos sofrimentos, das humilhações, dos açoites. A palavra do Senhor nos mostra que eles deveriam comer o pão sem fermento. Este pão sem fermento, ele tem um significado muito poderoso em nossas vidas. Um significado para a vida cristã. A diferença, porque o fermento, ele constantemente era lembrado na palavra do Senhor como algo corruptível, como algo que corrompia a massa. E o Senhor nos determina que nós deveríamos comer este pão sem fermento, simbolizando que nós deveríamos viver uma vida separada daquilo que nos corrompe. E assim o Senhor nos mostra a separação entre Israel e o Egito, entre os valores cristãos e os valores não cristãos, entre uma vida que agrada ao Senhor e uma vida que não agrada a Deus. E por último, o Senhor nos mostra que eles deveriam comer a carne daquele cordeiro, alimentando-se daquela carne para que eles pudessem enfrentar a longa jornada que viria pela frente. A Páscoa, ela não é, conforme a palavra do Senhor, recheada de chocolates. Pelo contrário, o simbolismo hoje que nós vemos de coelho da Páscoa, de ovos de chocolates, eles não trazem o simbolismo que o Senhor determinou que esta festa fosse memorizada na presença do seu povo. O coelho que traz a longevidade ou a fertilidade, os ovos que são os presentes aos quais nós devemos nos presentear, não trazem o simbolismo da palavra do Senhor e o significado da obra que Deus realizou no meio do seu povo, naquela noite maravilhosa que o Senhor trouxe livramento ao povo de Israel e libertação do cativeiro egípcio. Nós temos que nos lembrar destas festividades, nós temos que fazer memória desta festividade constantemente. Nós não podemos esquecer dos valores que o Senhor determinou em sua palavra, fazendo com que os nossos filhos aprendam os verdadeiros valores bíblicos, os verdadeiros valores cristãos acerca da festividade da Páscoa. Hoje, esta Páscoa deve ser celebrada em comemoração ao que o Senhor realizou por nós, trazendo sobre nossas vidas a libertação e trazendo sobre nossas vidas o alimento, trazendo sobre nossas vidas o sacrifício do Cordeiro que foi realizado na cruz do Calvário para perdão de pecados, para perdão dos meus pecados. A nossa vida cristã deve ser uma vida que obedece à palavra do Senhor em todos os seus segmentos. Nós temos que celebrar a Páscoa do Senhor, não nos esquecendo dos dias de luta, dos dias de tristeza, dos dias de provações, porque elas o Senhor utiliza para que nós possamos aprender cada dia mais a viver na dependência de Deus e a cada dia mais vivermos para o louvor da glória do Senhor. Nós devemos trazer sobre nossas vidas a marca do sangue do Cordeiro, porque assim como o Senhor passou sobre Israel, trazendo o juízo da morte dos primogênitos, um dia o Senhor prometeu voltar ao mundo onde ele traria o mesmo juízo, juízo de condenação eterna a todos aqueles que não têm a marca do Cordeiro em suas vidas. E por último, o Senhor nos determina que venhamos a participar do corpo e do sangue de Cristo,
Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não terá parte comigo. Mas a palavra do Senhor nos mostra ainda mais, que através deste sacrifício, através desta oferta, Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, Ele é a nossa salvação. Ele é o sacrifício que nos traz a paz. Ele é o sacrifício que nos reconcilia com Deus. Porque em Isaías está escrito: os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nos voltemos para o Senhor, hoje, o dia em que a cristandade comemora a Sexta-feira Santa, o dia em que Jesus Cristo é crucificado, o dia em que Jesus Cristo é oferecido como sacrifício vivo, levando sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, levando sobre si a ira de Deus, que era minha e sua, para nos livrar, para nos conceder perdão. Não podemos de maneira alguma virar as costas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, celebrando a Páscoa com coelhinhos e com ovos de chocolate. Que nós possamos voltar o nosso coração, o nosso pensamento ao Senhor, nos prostrarmos diante dele em celebração à grande vitória, à grande libertação e livramento que o Senhor realizou por nós há 2000 anos naquela cruz, naquele Calvário, tornando-se maldito no nosso lugar, para que hoje pudéssemos celebrar a vitória de Cristo Jesus. Não nos esquecendo que a Páscoa celebra a morte e ressurreição de Cristo. E depois de sua morte, 3 dias depois, ele ressurgiu dentre os mortos, para garantir a minha salvação e a tua salvação. E nós temos que lembrar que apesar desta morte, ele nos trouxe vida. E depois que ele ressurgiu, o seu túmulo está vazio. Glória ao Senhor, bendito seja o seu nome, e que ele seja exaltado e glorificado para todo sempre. Curta o nosso canal, inscreva-se, deixe seus comentários, as suas impressões. Se você quiser, pode sugerir algum tema também para nós. Que o Senhor nos abençoe e prospere este trabalho, em nome de Jesus.